Fala galera, estamos aqui começando mais um FemaCast, mais um episódio, e hoje eu estou com ele, meu convidado. Ele é ator, diretor, escritor e fundador de uma das escolas de teatro mais tradicionais aqui de Maceió. Então eu estou com ele, professor Alexandre. É um prazer ter você aqui comigo e se sinta em casa. E já conta um pouquinho da sua história para o pessoal de casa. Quem é Alexandre? Já estou primeiro me sentindo em casa, viu? Tenho certeza disso. Alexandre, né? Alexandre Lima, Carlos Alexandre Bezerra de Lima, né? Eu sou... hoje eu trabalho nas artes, né? Já desde 2000, acho desde que me conheço por gente, na verdade, né? Porque eu conheci as artes, eu tinha aos 10 anos, tinha 10 anos mais ou menos. Eu era da Igreja Batista de Maceió e eu lembro que eu fui convidado para fazer parte de um espetáculo de teatro na igreja, né? Eu fazia um personagem de um pedinte, né? De uma pessoa em situação de rua. E o fato de estar naquele momento em cena e ver a igreja toda, sabe, me observando e depois aplaudindo a cena, que ficou bem emocionante, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. Você tinha quantos anos nessa época? 10 anos, né? Porque eu tenho uma formação toda na parte da religiosa, né? Depois, inclusive, foi através do teatro religioso que eu comecei a me desenvolver um pouco mais. Depois da igreja da evangélica, passei para a igreja católica. Aí fui protagonizar na igreja católica personagens como o Rico e o Lázaro, né? Tiveram outros espetáculos de São Francisco de Assis, onde eu fiz o personagem de São Francisco. Então, eu comecei a enveredar por essas questões artísticas, assim, mas que de forma muito mais natural, sabe? Assim, não foi escolha, quero ser artista, né? Isso foi acontecendo aos poucos, me mostrando que aquilo era o caminho, que as artes era o que eu gostava de fazer, né? Comecei a desenvolver cursos, de participar de cursos de teatro, me aperfeiçoar, e isso foi me dando mais confiança naquilo que eu estava produzindo, né? Naquilo que eu estava me encontrando, né? Aos 17, 18 anos já estava virado aí em Maceió, fazendo cursos de teatro, participando de espetáculos, de festivais, né? Durante muito tempo trabalhei também no projeto Brejal, que foi a minha escola, que foi onde eu fui professor, assim, instrutor, não era professor na época, mas instrutor de teatro, né, para crianças carentes, né, pessoas que moravam em situação de vulnerabilidade ali no bairro da Levada. E eu era também uma pessoa carente, dando aula para pessoas carentes, que eu estava ali inserido naquele contexto também, né? E mesmo assim, um adolescente indo dar aula de teatro para outros adolescentes, e a gente conseguiu construir um grupo, um trabalho solidificado também lá dentro desse projeto Brejal, que era um projeto em parceria com a Visão Mundial. E ali foi a minha base, né, na escola. Nessa época do que você desenvolveu o projeto no Brejal, você tinha quantos anos já? Eu tinha 16, né? Aos 16 anos, eu comecei como voluntário, né? Aí depois me tornei estagiário do local e depois fui contratado, né? Passei 7 anos dentro dessa empresa, né? E como era a vida do Alexandre, por exemplo? Porque você estudava. Era difícil. E aí já trabalhava com arte. Uhum. E dentro da escola, você também já fazia arte? Como era esse meio? Também, né? Primeiro que sempre foi muito difícil, né? Porque trabalhar com arte não é fácil, né? A gente, às vezes, tem que, às vezes, até abandonar um pouco o sonho da gente, da parte artística, para poder seguir outros caminhos, buscar outras fontes de renda, né? Então, eu estava sempre conciliando com o trabalho, né? Ora, meu pai, que era feirante, né? Era ambulante, ele me chamava para trabalhar com ele, então dali eu conseguia tirar uma graninha também para poder me manter meus cursos, o meu lanche no final da tarde junto com os amigos do teatro, né? Na escola, a gente tinha a questão das feiras de cultura, né? Que eu considero, assim, algo muito importante para desenvolver artisticamente também o aluno, né? Da escola da rede privada ou rede pública de ensino. E aí eu lembro que os trabalhos assim, mais polêmicos, aqueles que enchiam a fila, sabe? Lotavam filas, era onde o Alexandre estava, né? A gente chegou a contar a história do Brasil de uma maneira assim muito divertida, sabe? Desconstruindo todas as questões históricas, né? Brincando com isso e levando informação também, né? Então, assim, a arte, ela esteve sempre presente, né? Nessa minha formação, né? Hoje eu também tenho uma formação em administração, sou administrador, mas a arte, sabe quando você percebe que é aquilo que você quer?
né? É a tua base, é o teu caminho, é onde você mais se identifica, né? E as escolas também serviram para isso, para poder me direcionar, mostrar o caminho que eu deveria seguir dentro desse contexto artístico. Alexandre, e no caso, por exemplo, hoje você só vive da arte ou tem outro trabalho fora o seu momento artístico? Lembro que meu pai disse uma vez assim para mim, né? Ah, deixa a arte para lá, isso aí, esse negócio de teatro não vai dar futuro a ninguém, né? Eu cresci ouvindo isso, né? Minha mãe, não, do contrário, minha mãe estava sempre apoiando. Deixa ele fazer o que ele quiser, deixa o menino, né, se desenvolver e tal. E tudo que eu construí hoje, né, foi com muita luta, mas também com a minha arte. É tudo dentro do processo artístico, né? A minha formação, é claro que eu tive que ir buscar outros caminhos, até para aprender outras coisas, né, para poder direcionar melhor os meus trabalhos, mas a arte ela é a base, né, e tudo que eu faço hoje está relacionado dentro desse contexto artístico. A gente tem hoje eu construí uma escola de teatro lá na Gruta de Lourdes, né, a gente chama de EME, que é o Espaço Multicultural e Educacional, né, onde eu sempre tenho, né, um dos focos do meu trabalho não é arte pela arte, mas é arte como um processo realmente de transformação social, né, transformação do indivíduo, porque eu fui uma pessoa que a arte transformou, né, porque criança preta, da periferia, pobre, né, poderia enveredar para qualquer outro lugar, né, assim como tiveram algumas pessoas que eu conheci da minha infância que hoje já não estão mais aqui. Mas a arte, ela foi a alavanca para dizer, epa, é por aqui que você vai seguir. Você precisa ir por esse caminho. Então, eu tenho a arte como um processo, uma base mesmo de transformação do ser humano. Então, na escola, né, na EME, no nosso espaço cultural, onde funciona a Academia de Atores, que é o meu carro-chefe, né, que é uma escola de teatro para crianças, jovens, adultos, idosos. E aí a gente tem ali uma base de transformação. Porque quem vai buscar o teatro nem sempre está querendo o teatro para ser ator ou atriz. Eu estou querendo o teatro só para se desinibir mesmo, para poder me relacionar melhor com o público, né? Para olhar olho no olho, para ter esse diálogo mais firme, né? O lazer também. O lazer também, porque não deixa de ser uma terapia, né? É um momento de descontração, né, do indivíduo, né? Então, o teatro ele não é só para quem quer ser ator ou atriz, ele tem um poder muito maior, né? Tanto é que hoje ele é usado na educação com esses propósitos, né? Então, o menino é muito tímido, vamos fazer uma aula de teatro, né? Então, o teatro é a base para isso, né? E quando a gente mistura as linguagens para o teatro musical, teatro, dança e canto, a gente vê o encanto que isso traz, né? E, assim, é deslumbrante, né? Quando a gente desenvolve um trabalho como esse. Verdade. Quando a gente está no palco, que canta, e a gente percebe logo a diferença de um cantor que ele fez um trabalho de base ali, que passou por uma escola de teatro. Sim. Porque além de cantar, ele ainda interpreta. Verdade. Com gestos, com danças e normalmente é mais desinibido do que o cantor que normalmente tradicional vai mais na linha realmente do talento próprio, né? Só do canto. E se eu disser pra você que eu era tímido, né? Acho que as pessoas não acreditam, porque hoje eu consigo me comunicar assim de maneira muito mais espontânea. Mas eu lembro que eu era um menino mais tímido, sabe? Vivia na minha caixa ali, sabe? Sem tanta socialização, um amigo ou outro, sabe? Assim, muito seletivo nas amizades também, né? Mas a arte, ela pôde trabalhar esse meio de comunicação também, da linguagem, né? Do contato com o outro. Mas quando eu falo que eu sou tímido, as pessoas não acreditam, começam a rir. Sério? Sério, porque eu digo, não, eu sou tímido. Mas você canta, você está lá no palco, na frente, sim. Mas aquilo ali já é uma vitória minha. Verdade. E nem sempre, Neto, ali pode ser um personagem também, né? Sim. A gente sai da nossa zona de conforto criando personagens. Tipo, quem é o Alexandre em sala de aula? O Alexandre em sala de aula é o professor, né? Mas na vida pessoal é uma coisa, no palco é outra, sendo ator, né? Então, a gente vai criando essas máscaras sociais, né? Então a gente vai interpretando determinadas coisas, né? Eu não sou, embora eu sou de todo mundo ser o que é na frente de qualquer pessoa em qualquer momento, mas existem comportamentos que você precisa ter agora, assim, mais cuidado, né? Tem coisas que você não deve falar, só pensa, não vamos falar agora isso. Então tem muita construção ali, né? E equilíbrio também, né? Então
Nem sempre a gente diz tudo o que pensa, né? A gente guarda às vezes, para o momento certo, para conversar e tal. Alexandre, quem são suas referências? Minhas referências alagoanas, né? Sobretudo, né? Homero Cavalcante, né? Ronaldo de Andrade, que eles foram na verdade a base, né? Do meu curso, né, de teatro. Então foram pessoas que acreditaram em mim naquele momento também. Eu lembro como hoje que eu fui fazer teste para a escola técnica e eu lembro que eu esqueci o texto, né? Assim, na hora eu esqueci e isso me incomodou tanto que eu me emocionei na hora, né? Aí as palavras deles assim de conforto, de apoio, sabe, naquele momento, porque era uma transição, né? Eu estava saindo do processo do teatro mais social para ir buscar a questão profissional mesmo, né? Para trabalhar com isso. E o apoio deles foram muito importante para mim. Então, eles marcaram a minha vida, tanto o Homero Cavalcante quanto o Ronaldo de Andrade. Mas, claro que existem outros artistas na cidade que você tem como referência, né? Que você vai buscando pessoas que trabalham, assim, de forma grandiosa, né? E que você vai absorvendo aquilo ali para também trazer para sua vida profissional, né? Então, mas a base mesmo, assim, hoje, né? Além do Alan, tem o Alan Ride, ele foi fundador do Mulungu, né? Que era um grupo de teatro que era da época da igreja, né? Então, o Alan também me ensinou muito, o Rogério Dias também me ensinou bastante. Eu lembro que o Rogério foi me convidar para peça de teatro. Então, eles foram O Rogério Dias, que você fala do Quintal Cultural? do Quintal Cultural. Eu Encontrei lembro. com ele esses dias, acho que foi segunda-feira, deve ter uns 15 dias. Pronto, Ele ali na Ponta Verde, na praça, perto do antigo supermercado Bom Preço, com o pessoal do Coco de Roda fazendo Sim, uma sim. movimentação Ele é artística lá. muito forte nessa questão da cultura popular, né? Ele participa muito. Eu lembro que quando eu tinha por volta dos meus 12 anos, né? Foi o Rogério, junto com a Liliane Bonifácio, a Gláucia, eu lembro da época, que foram convidar o meu irmão para poder fazer parte da peça de São Francisco. Não, do Filho Pródigo, né? Aí eu lembro que o meu irmão disse, eu não gosto dessas coisas não, mas meu irmão deve gostar. Aí me chamou, né? Aí fez o convite. Aí eu fui ensaiar na época numa garagem, os ensaios aconteciam numa garagem. E eu lembro que eles me deram a oportunidade de poder trabalhar, né? Até então só o teatro evangelizador, né? Ainda continuava nessa vertente, mas aí depois o Rogério me chamou, o Rogério tinha um palhaço, né? Aí me chamou para fazer parte animar num lar de idosos. Aí eu me caracterizei, foi a primeira caracterização de palhaço que eu comecei a fazer. E aí eu lembro que eu fui para lá, a gente fez o pessoal rir, se divertiu bastante. Aí depois dali comecei a fazer palhaço, né? Eu lembro que é uma das minhas maiores referências esse trabalho com uma palhaçaria, né? Gostava muito, né? Era uma fonte de renda também, porque eu começava a cobrar, né? Para poder animar as festas. E eu lembro que aos pouquinhos o Alexandre foi se despindo da máscara do palhaço para se tornar o animador. Chegou um momento na minha vida que eu não precisava mais da pintura no rosto, da peruca. Era uma camisa colorida, um suspensório, uma bermudinha e vamos animar as crianças. Todo mundo estava adorando, sabe? Todo mundo já conhecia meu trabalho, né? E aí eu fui partir de uma classe mais social para poder entrar em outras camadas também, né? De classe alta, né? E animar no Aldebaran, no Sanícolas, né? Alunos, pessoas que conheciam já o meu trabalho, né? Então, os meninos, né, do grupo Mulungu, né, do Quintal Cultural hoje, que antes era Mulungu, que eu também ajudei a fundar na época, eles foram, assim, essenciais para que pudesse me apresentar o mundo ali, sabe? O meu entorno, né? Mas apresentar também outras possibilidades de trabalho, né? Então, aí eu fui me construindo. E estou aqui hoje com a escola de teatro, escritor, montei livro também. E o professor Alexandre, como é que levava essa vida de teatro para a sala de aula? Pronto. Professor, é incrível que até dentro da profissão de lecionar é arte, né? Então, eu trabalho junto com a arte. E eu confesso que é muito difícil, né? A gente conquistar através da arte.
É uma tarefa, assim, árdua, assim, e constante, né? Porque às vezes as pessoas não valorizam tanto, né? A música, a dança, né? O teatro, o cinema, né? Todo mundo consome, né? Tipo, quem nunca foi ao cinema, por exemplo? Todo mundo, vou assistir cinema em casa, porque eu já assisti filme em casa. Mas quando se fala em praticar, em valorizar, às vezes as pessoas ainda discriminam. Tanto é que eu tenho até um amigo que é o Igor Vasconcelos, quando ele foi para uma entrevista, e aí perguntaram para ele, o que é que você faz? Aí ele disse, eu sou ator. Não, mas trabalha com o quê? Não, mas eu sou ator, né? Ator é minha profissão. Ator é uma profissão. Ser ator, ser músico, né? Como você também sabe que você, dentro do ambiente da música, sabe quão difícil é estar ali. Montar um espetáculo de teatro não é chegar aqui, a gente vai conversar, pronto, montou. Não, existe a questão dos ensaios, existem as questões de construção de figurino, de maquiagem, de cenografia. Então, tem tanta coisa envolvida, é uma mecânica tão complexa que se a gente não tiver o cuidado, a gente vai levar um produto realmente que não agrade ao público, né? Então, assim, ser ator, ser atriz, trabalhar dentro das artes é uma profissão e ela deve ser valorizada. Na sala de aula, às vezes a gente encontra um ou outro aluno que é o apaixonado pelas artes, que você até me identifico, disse, poxa, eu acho que eu era assim quando eu era criança, né? O aluno que gosta de pintar, de fotografar, sabe? Recentemente eu fiz um trabalho muito massa, Neto, numa das escolas que eu atuo, que foi sobre cinema, né? Eu já vinha carregando esse projeto há um tempo de cinema, que era a produção de curtas-metragens na escola. Eu acho que é um dos primeiros, acho que dentro dessa nossa realidade, eu acho que fui um dos pioneiros nesse trabalho, né, educacional através do cinema. Meus alunos, eu fiz um evento chamado Oscar, fiz as estatuetas do Oscar para os alunos, né? Todo ano acontece esse evento na escola, se tornou um dos maiores do ensino médio, né? Que geralmente no ensino médio o pivete, né, o garoto tá, Um adolescente. ele tá querendo, sei lá, focar nos estudos mais para medicina, né, arquitetura, né? Então, a arte é sempre deixada de lado, né? E eu lembro que a escola, né, o ensino médio inteiro se envolve nesse projeto de produções cinematográficas. Claro, com o meu acompanhamento, né, eles são apaixonados pelas questões do terror, horror, né, então produzem muita coisa de terror, mas também muito drama, comédia. Eu tenho vários vídeos, depois eu vou mandar para você dar uma analisada, que você vai gostar, assim, de produção que você olha e diz assim, poxa, não parece um trabalho de, entre aspas, amadores, ou de alunos, né? Parece ser coisa realmente profissional, né? Então, assim, nessa época eu me sinto muito feliz na escola, porque eu estou movimentando a escola com a arte, né? Então, mas conciliar processo de provas, né? Conteúdo programático e a arte em si é um desafio, né? Ainda conquistar o adolescente, né? Que já está com a cabecinha já para outras coisas, às vezes mais a diversão, a questão do sonho profissional, né? O que é que eu vou me tornar exatamente quando eu ter a maioridade ou entrar na faculdade, é muito difícil. E a arte, todos os dias, quando eu acordo para dar aula, é um desafio. Tipo, agora vamos ver como é que a gente vai conquistar tal pessoa ou tal aluno. Não é fácil, não. E na sua carreira, Alexandre, o que é que você, assim, ainda não realizou, gostaria de realizar? Tá. Eu tenho um sonho primeiro que é ver o meu livro, né, porque eu sou escritor, sempre escrevi, né, comecei escrevendo para o teatro, inclusive... Com roteiros? Com roteiros para o teatro. Aí, agora estou escrevendo roteiros para o cinema, né, tem uma série que ela é incrível. Se você ler um capítulo, os capítulos eles são totalmente independentes, né, é a mistura de arte com terror, se chama Arte Assustadora, né, então, o primeiro episódio, Abapuru, o outro, Mona Lisa, O Grito, A Persistência da Memória. E cada um conta uma história de terror diferente. Tem terror horror, terror sobrenatural, terror psicológico. A Noite Estrelada é incrível, é um terror psicológico fantástico. E assim, todos esses trabalhos, eles têm plot twist, né? Tem um que tem o plot twist do plot twist. Você acha que é uma coisa e é outra totalmente diferente, né? Então tem um cuidado muito grande na escrita. Eu adoro escrever, viro noite escrevendo. Mas talvez ser reconhecido como escritor é o meu maior sonho, né? Eu tenho hoje um livro chamado Ágata e o Feitiço do Mago Zaron,
que esse livro ele tem quase 500 páginas, né? É o primeiro da trilogia, o segundo está escrito, não fiz ainda porque me falta recurso, mas eu vou buscar esse recurso, né? E o outro é a Agatha e a Guerra pela Existência, essa trilogia. Quando você lê o livro, assim, você se apaixona, sabe, assim, porque é um mundo mágico, não tão mágico assim, né? Eu conto histórias de fadas, elfos, feiticeiras, bruxas, sabe? Mas numa pegada muito, tipo, quem leu, comparou, achou tão bom quanto Harry Potter. Poxa, se tem jovem lendo esse livro e comparando a Harry Potter, eu tenho que levantar as mãos pro céu e dizer, poxa, realmente o pessoal tá gostando, né? Aí, na primeira edição eu fiz até 500 cópias, já consegui vender as 500 cópias, mas ainda, sabe quando você ainda não focou naquele projeto? Tipo, é um projeto que pode me dar uma visibilidade como um profissional, como artista muito maior e eu ainda não consegui, né? Talvez por falta de incentivo, de apoio, mas a gente vai lutando, a gente vai fazendo, né? Mas eu quero que você conheça também, tá? No nosso próximo encontro eu vou lhe entregar um exemplar do livro, você vai se apaixonar, é muito bom. Eu quero realmente conhecer, me traga que eu vou ler com muito carinho e inclusive contribuir para outras pessoas também lerem. Com certeza, com certeza. É linda, a história é muito linda. Ela conta a saga de 7 seres mágicos, né? A Agatha é a protagonista, mas nem tudo está em torno só da Agatha, né? Eu tenho a Safira, que é a melhor amiga da Agatha. Tem o Ônix, onde a Safira é apaixonada pelo Ônix, que é um elfo, só que o Ônix nutre uma paixão pela Agatha. Então, ou seja, existe um triângulo amoroso. Aí tem o Citrino, quem gosta do Citrino é a Lazuli, que é uma personagem que é uma víbora, uma fada nojenta. Quando você lê, assim, você não acredita que você está vendo uma fada fazer um negócio daquele, né? E aí tem o Jaspe, que tem uma história muito massa do Jaspe, porque dentro da ideia do projeto que eu idealizei, fadas e elfos que nascem com um sinal nas costas, eles são predestinados a se tornarem magos ou feiticeiras. Ou seja, eles têm uma função no mundo mágico. E essa função não permite que eles amem uma pessoa só, eles têm que amar o mundo mágico. Né? Tipo um padre, uma madre, né? E aí o Jasper nasce com a marca. Só que o pai exige que ele não tem escolha. Então eu trato muito das questões de que às vezes a sociedade ela vai obrigar você a seguir um caminho, uma linha, né? E às vezes você deixa de ser quem você é por conta do que a sociedade exige, né? Que às vezes você vai ser visto de uma outra forma, né? E também tem a Topázio, que era uma personagem que eu ia assassinar na história, mas dei uma reviravolta nela, sabe? A gente fala sobre a questão da beleza. O que é a beleza? A beleza é aquilo que está por fora ou realmente, quando a gente fala de beleza, é aquilo que a outra pessoa é por dentro? Que existe muita gente bonita, mau caráter por aí, né? Então, eu trato dessas questões. Então, não é um livro altamente infantil ou infanto-juvenil, não. Ele traz mensagens incríveis a respeito da vida, né? E o segundo é melhor que o primeiro. E o terceiro, eu quero que seja melhor que os outros dois. As capas estão belíssimas. O meu capista, que é o Ayrton Iago, fez uma capa assim, fantástica do trabalho, que ilustra muito o que o livro vai trazer para a galera. Aí. E me diga uma coisa, professor Alexandre, como é que fica arte e internet hoje? Veio para contribuir para você? Atrapalha? Como é que funciona? Eu vejo a internet como um apoio muito grande para os trabalhos da gente, né? Principalmente questão de divulgação, né? Então, hoje é muito mais fácil você alcançar um público que não está ali no seu entorno, né? Por conta desses avanços tecnológicos, dessas possibilidades que essas redes nos trazem, né? Ao mesmo tempo, também, eu vejo como um problema porque, às vezes, as pessoas dão mais atenção, eu acho que isso é um problema mundial, né? As pequenas telas, né? Do que a vivência mesmo, o contato assim com o outro, né? Mas a gente não pode negar a importância da internet ou dos meios de comunicação através das redes sociais. Ele é muito importante, né? Quando for usado da maneira correta, né? Então é importante usar de uma maneira que possa te trazer sei lá, uma mensagem, uma informação verdadeira, né? Que não te deixa alienado, né? O que a gente vê hoje, principalmente nas escolas, principalmente na sala de aula de artes, né? Como utilizar
os equipamentos eletrônicos para trabalhar a questão artística. E aí, falando do projeto do cinema, então a filmagem pode ser através do telefone celular, que hoje tem celulares que são fantásticos, assim, trazem uma resolução muito boa, tão boa quanto as outras câmeras, né, profissionais. A questão da criação de cartazes, né? Então eu uso os aplicativos para poder desenvolver os cartazes, as capas das coisas. Então, é saber utilizar, né? É um desafio porque existe muita coisa mais atrativa, né, nesse mundo da internet. E que às vezes o jovem em formação não percebe não vê, não tem essa percepção, né, de utilizar para o seu consumo da melhor forma possível, né? Mas eu acredito que venha contribuir, sim, só que sendo utilizada da maneira correta. Sr. Alexandre, tá chegando a nossa hora. Não, foi muito rápido, tem tanta coisa. Tá chegando a nossa hora. E aquele conselho para quem está em casa nos assistindo, que gostaria, independente da idade, de ser ator, atriz, o que é que você fala para essa pessoa? Que nunca é tarde, independente da idade, né? Nunca é tarde para você começar, seja na parte artística ou em qualquer ramo da sua vida. Eu acho que o decidir, o agora, ele é fundamental para o que virá depois. Então, quando você determina o que você quer fazer, nunca fiz um curso de teatro, agora quero experimentar, vai lá, vai buscar, que você vai ver que existem outros benefícios. Então, quando pensar em começar, não deixe para amanhã, comece agora, faça arte, consuma arte, veja quão libertador a arte é, né? Essa semana eu fiz uma audição, que eu faço audições para os espetáculos da gente, e assim, foram 170 inscritos na audição. Foi assim, um processo muito cansativo para quem está avaliando, mas eu lembro que chegou uma senhora que ela não trouxe texto pronto, não trouxe música pronta, ela foi participar da audição, porque ela queria se sentir livre. Quando ela entrou na sala, ela se emocionou, disse, eu não preparei nada, mas eu quero fazer com a minha alma, porque é a primeira vez que eu estou me desafiando para um processo como esse. E eu achei incrível, assim, a banca toda se emocionou com ela, porque ela chorou Deve muito ser também. Lindo, né? Essa cena, assim. Foi assim, foi um dos marcos, assim, das coisas que ficaram gravadas, né, durante esse processo da audição de agora, para 2024, né? Porque a gente está com várias propostas para 2024 de espetáculos, né? Subentendido, divertidamente. Aí vai ter Simba, que eu quero que você assista, que você vai se apaixonar, Neto, pelo espetáculo, né? A Thay foi assistir, gostou muito do trabalho, né? Vai ter, a gente tá pensando em fazer o Menino de Pijama Listrado, sabe? Trazer uns dramas também, Subentendido, eu que é já outro quero drama. que você, toda vez que você for lançar uma peça nova, já me convide. Com certeza, já vou convide, trazer eu os quero estar convites lá. para cá. Eu quero estar lá com você no lançamento. Sim, eu queria deixar também claro, já aqui o convite, né? Porque quero te convidar para ir conhecer lá o nosso espaço, a nossa escola de teatro. Agora a gente tem uma paradinha por conta de reforma, final de ano, né? Mas em janeiro a gente volta com tudo, né? Lá onde a gente chama da nossa fábrica cultural, né? Porque lá onde acontecem os ensaios dos espetáculos e as propostas para 2024, assim, serão bem intensas. Chapeuzinho Arretada, que é uma releitura de Chapeuzinho Vermelho. A Pior Peça do Mundo, que é para você rir do começo ao fim, sabe? Assim, Divertidamente, que é um espetáculo que a gente vai lançar para tratar das questões realmente emocionais, né? Que é importante hoje, que a gente tem deixado de lado esse cuidado, né? Do sentimento, daquilo que é como a gente sente as coisas. O Grinch, né? Em dezembro a gente quer trazer um espetáculo todo na parte do Natal, para poder trazer a criançada para vir assistir e as famílias. Então, 2024 promete. Então, eu quero convidar também a todos que estão aí nos assistindo para vir conhecer a nossa escola, nosso espaço cultural, que fica lá na Gruta de Lourdes. Então, deixa eu aproveitar, já que você já está convidando, aproveita e fala as suas redes sociais. Você vai nos encontrar no Alexandre Lima Prod, né? Prod é o desenho mudo, né? Que é de produção, né? De produtora. Ou Alexandre Lima B, tá? Então, Alexandre Lima B e Alexandre Lima Prod. A escola tem já um Instagram próprio também? A gente tem o da produtora, onde a gente divulga todas essas questões, e vai para o ar daqui a pouco o Instagram da M, que é o Espaço Multicultural e Educacional, certo, né? Que a gente vai estar desenvolvendo já a partir das próximas semanas para começar 2024 já com esse Instagram montado. Então deixa eu aproveitar para você não sair daqui
sem levar uma lembrança da gente. Ah, E quando você estiver em casa, que usar, que olhar, vai sempre lembrar aqui do FemaCast e da equipe. Então, com muito carinho, que massa. você vai ganhar um presentinho nosso. Certo. Posso abrir? Pode. Que boné lindo. E nas cores da Carrascosa. Que massa, que lindo. Pessoal de casa, para quem não sabe, Carrascosa é o grupo fundado Isso. pelo professor Alexandre, o grupo de teatro. Ei, que lindo. Ó. Então, é a cadeira gigante ou é o farol de Maceió? Nossa, é o farol. É o farol? É o farol. Então, Que lindo. é isso, professor. Obrigado. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Certo. E- Neto, eu que agradeço, na verdade, né? Porque parabéns primeiro pelo espaço. Obrigado. Eu acho que trazer os artistas alagoanos para que você possa conhecer a história dessas pessoas, né, de perto, né, é fundamental para tudo que você vai desenvolver na área cultural. Tá? Então você está de parabéns por abrir, não só abrir, mas escancarar as portas, né, desse espaço para receber esses artistas e que eles possam te mostrar o quão a arte é valiosa e o quanto é importante apoiar a arte para que a gente possa desenvolver grandes trabalhos e não só grandes trabalhos, mas grandes pessoas, né? Muito obrigado. Obrigado a você. E é isso, pessoal. Acabamos de conversar com o professor Alexandre Lima. Então vai lá, segue ele nas redes dele, segue a FEMAC, acompanha a gente e até a próxima.